Aqui, pessoal, então eu já fiz a marcação. Aqui nessa primeira perna, ó, eu dividi bem assim no meio, ó, essa parte aqui de cima, bem retinho. E aí eu marquei o pontinho que fica mais ou menos aqui no meio. Então aqui, nessa primeira perna que eu fiz, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Ó. Um, dois, e vou puxar aqui a linha. Depois o ponto que eu vou fazer, que eu vou unir aqui, vai ser bem esse onde que tá o marcador, tá? Ó, pode ver que ele fica bem aqui no meio. E aqui nessa outra perna, eu fiz a mesma coisa, né? Ó. Vou marcar o pontinho que eu vou finalizar bem aqui nesse pontinho onde a gente tem o marcador. Então, eu vou continuar aqui fazendo pontos baixos. Vamos ver quantos pontinhos que vai dar. Dois. Fiz 10 e vou fazer mais esse que tá o marcador. Então, eu fiz mais 11 pontos baixos nessa perna aqui, tá? Como eu disse, pessoal, pode ser que pra vocês não seja a mesma quantidade de pontos. Então, mas isso é só você fazer o ajuste que for necessário, né? Então, gente, agora eu vou continuar aqui fazendo 5 correntinhas. Ó, fiz as 5 correntinhas e vou iniciar aqui nesse ponto em que eu coloquei o marcador. Depois desse fio a gente arremata ali dentro, né? Ó, pessoal, então aqui eu fiz o meu primeiro ponto. E vou continuar até completar 19, tá? Eu vou completar 19 aqui nessa primeira perna. E aí eu volto pra continuar com vocês ali nas partes das 5 correntinhas, tá bom? Então, gente, eu vou fazer aqui e já já eu volto. Ó, pessoal, aqui eu completei, então, os 19 pontos desse lado da perna, né? E agora que eu cheguei aqui nas correntinhas, eu vou pegar e vou trabalhar. A gente fez 5 correntinhas, né? Então, eu vou trabalhar 5 pontos em um lado aqui dessas alcinhas, né? Dessas alcinhas que ficam aqui pro lado de cima, aqui, ó. Então, vou fazer mais 5 pontos baixos. Tem que cuidar aqui pra pegar bem as alcinhas certas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa daqui vai ser a minha primeira alcinha. Ó, tô pegando aqui minha última alcinha. E vou continuar, pessoal, aqui nessa perna, fazendo mais 19 pontos baixos, tá? Até chegar aqui nesse outro lado. Então, pessoal, eu vou continuar fazendo aqui. E assim que eu terminar, eu volto pra continuar com vocês. Ó, pessoal, então eu terminei aqui, né? Fiz 19 pontos baixos aqui por essa outra perna. E agora aqui onde a gente tem as correntinhas, né? A gente vai fazer mais 5 pontos baixos. Então, gente, eu vou fazer aqui. Vamos ver se é um pouquinho mais chatinho de pegar essas alcinhas. Mas a gente vai fazer 5 pontos baixos.
Ó, então, pessoal, eu fiz os 5 pontos baixos e pelo que eu entendi, ela coloca um marcador. Vou voltar os 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E onde eu terminei o 19, eu vou colocar um marcador, tá? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso que ela faz. Então, esse vai ser o meu início de carreira. Onde eu terminei o 19, eu coloco o marcador. Então, eu voltei 1, 2, 3, 4, 5. E no seguinte, eu coloquei o marcador. E agora, então, pessoal, a gente vai continuar da carreira 59. Essa daqui foi a carreira 58. Da 59 até a 64, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui e assim que eu tiver terminado, eu volto para continuar com vocês. Pessoal, então eu finalizei a carreira 64 com 48 pontos baixos. E agora para a carreira 65, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição aqui por todo o contorno. E vamos finalizar essa carreira com um total de 42 pontos baixos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui e logo eu volto pra gente continuar. Pessoal, então eu finalizei a minha carreira 65 e agora a gente vai trabalhar com a linha cor da pele, tá? A gente vai trabalhar da carreira 66 até a carreira 68, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Então, vão ser carreiras de 42 pontos baixos. Só que antes de iniciar, a gente vai fazer a troca para cor da pele, né? Gente, aqui a receita não fala para fazer dessa forma, mas quando eu troco, quando são peças assim, de roupa, eu gosto de deixar uma marcação. Então, eu vou trabalhar apenas com essas alcinhas aqui de dentro, tá? Igual a gente fez aqui nessa troca de cor aqui, ó. Que a gente deixou essas alcinhas. Eu vou fazer aqui da mesma forma. Mas, se você quiser, você pode continuar pegando o ponto inteiro. Isso vai da sua preferência. Eu vou fazer assim porque eu gosto e não porque a receita tá pedindo, tá, gente? Então, façam como vocês acharem melhor. Então, eu desmanchei aqui o último pontinho, fiquei com as duas alcinhas e vou fazer a troca de cor. A troca de cor você faz como você preferir, né? Eu tô fazendo assim. Ó, vou ajustar aqui as linhas. E vou trabalhar sempre com essa alcinha aqui de dentro. Então, eu vou fazer pontos baixos aqui até a gente chegar na carreira 68. Então, gente, eu vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar. Então, pessoal, eu terminei as minhas carreiras, ó o detalhezinho como é que fica. Aqui não vou fazer nenhum detalhe igual a esse, tá? Só vou deixar assim mesmo. E, pessoal, agora para a carreira 69, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer isso aqui por todo o contorno, né? Por toda a volta. E vamos finalizar essa carreira com um total de 36 pontos baixos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui e logo eu volto pra gente continuar. Pessoal, eu finalizei a carreira 69, né? Com 36 pontos baixos. E agora a gente vai trabalhar da carreira número 70 até a 84, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Então, pessoal, são algumas carreiras, né? Tendo cada uma delas 36 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar. Pessoal, eu finalizei então a minha carreira 84 e vocês podem ver aqui que tem umas marcações, né? Essas marcações eu fiz para poder colocar o bracinho. Então, depois que a gente terminou a carreira 84, ó, esse marcador já não vai mais interessar pra gente. Então, eu já vou tirar ele fora, ó. Esse marcador do início da carreira, né? Eu já vou tirar ele. E, pessoal, ela não fala aqui na receita quantos pontos é pra fazer até chegar na primeira marcação para colocar os braços, tá? Ela só diz que é para deixar 14 pontos aqui na parte da frente, 14 aqui na parte de trás e utilizar 4 pontinhos para pregar o braço, tá? Tanto aqui nesse braço aqui quanto nesse braço aqui do outro lado. Então, gente, o que eu fiz foi exatamente isso, ó. Eu
analisei assim no olho mesmo, tá, gente? Onde que poderia ser a parte frontal, né? Os 14 pontos. E marquei os 4, ó, o início dos 4, ó. Então, aqui começa o primeiro marcador para iniciar o nosso bracinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, marquei, né? Do primeiro ao último, coloquei os marcadores. E aqui nesse lado também, né? Aí, ficou os 14 pontos. Onde eu inicio colocando o bracinho, eu coloquei o marcador. Aí, eu contei. Esse conta como primeiro ponto, né? 1, 2, 3. E no último, coloquei outro marcador. Então, gente, é mais ou menos isso que é pra fazer, tá? Eu vou... Aqui vai dar... De onde eu terminei, vai dar quantos pontos, ó? Seguindo aqui, né? Não contando esse aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos pra mim chegar até aqui no começo, tá? Mas, gente, é melhor vocês fazerem no olho, fazer a marcação de vocês no olho mesmo, ajeitar, ver como é que fica melhor no trabalho de vocês, né? Porque nem todo mundo tem a mesma atenção de pontos, às vezes pode ser que não dê certo essa quantidade pra vocês. Então, eu prefiro que vocês façam dessa forma, deixem 14 aqui na frente, 14 aqui atrás e utilizem 4 cada lado pra pôr o bracinho, tá? Então, é melhor vocês visualizar, né? Fazer visualmente do que considerar a minha contagem de pontos aqui. Mas vão ser 13 pontos aqui até eu chegar aqui nesse primeiro marcador, tá, gente? Então, o que eu vou fazer é continuar aqui fazendo esses 13 pontos. Então, gente, ó, eu vou iniciar aqui, ó, vou fazer 13 pontinhos. Ó, gente, então eu já ajustei aqui, né? Ficou 13 pontos. Pode ser que o seu, como eu falei, não seja essa quantidade, né? Aí eu vou escolher como eu vou posicionar os bracinhos. Eu vou deixar essa curvinha que tem aqui na mãozinha, vou virada assim pra cima, tá? Também pode ficar um pouquinho mais pra lateral, assim, mas eu vou deixar virada assim pra cima. Então, agora eu vou pregar um dos bracinhos, né? Vou fazer 4 pontos. Ó, depois esse aqui é só a gente arrematar ele certinho, tá? Aqui a gente tem que analisar e fazer com calma pra não pegar, pro bracinho não ficar torto depois, né? Eu vou pegar esse pontinho aqui. E vamos fazer 4 pontos, pegando aqui no bracinho, no corpinho. Ó, fiz 2. Três. Agora eu vou tirar o marcador e vou fazer o último. Ó, gente, então eu fiz os 4 pontinhos, vou olhar aqui pra ver se o braço ficou na posição que eu queria, ó. Aparentemente ele ficou bem certinho. E vou continuar aqui fazendo os 14 pontos baixos.
Cuidado para não iniciar em um ponto aqui que você já utilizou para o braço. Então, pessoal, eu finalizei aqui os 14 pontos, né? E agora aqui nesse lado do braço eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou posicionar o bracinho aqui. Vou ver mais ou menos em qual ponto que eu vou iniciar. Ó, já vou tirar esse marcador. Ó, vou deixar a linha aqui na agulha. Vou posicionar o bracinho aqui novamente. Ó. E vou iniciar por esse pontinho aqui, ó. Então, eu vou pegar um pontinho aqui no braço, um pontinho aqui no corpo, né? E vou dar o meu primeiro pontinho aqui. Então, vou fazer o segundo ponto. Façam com calma, gente, pra não repetir nenhum ponto aqui. Ó, tô fazendo o terceiro. Vou tirar o marcador para fazer o último ponto. Mais um pontinho aqui no braço. Cuidado para não pular nenhum também, né? E vou dar meu último pontinho aqui no corpo. Ó, gente, agora é só analisar, ver se ficou posicionado do jeito que vocês planejaram. Senão é só desmanchar e refazer. Aparentemente aqui deu certo, tá, gente? Então eu vou continuar e vou fazer mais 14 pontos baixos, tá? Pessoal, então eu finalizei aqui os 14 pontos baixos e eu vou pegar uma agulha e vou arrematar esses fios aqui para eles não ficarem atrapalhando. E então eu já volto aqui para continuar com vocês. Então, gente, finalizei aqui o arremate, agora a gente vai continuar, tá? A gente vai fazer 10... A gente finalizou os bracinhos com 14 pontos baixos, né? Então, a gente utilizou 4 para pregar aqui no corpinho. Então, a gente vai ter de sobra 10 pontos baixos aqui ao redor do bracinho. Então, nesse outro braço a mesma coisa. E então, a gente vai fazer 10 pontos baixos, tá? E a gente vai colocar o marcador a partir aqui do primeiro ponto que a gente fizer no bracinho. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui pra vocês acompanharem. Tem que cuidar aqui nesse primeiro pontinho para não pegar o primeiro ponto que a gente pregou aqui no corpo, tá? Senão não vai dar certo a contagem de pontos, vai acabar fechando com mais, né? Então, analisem, ó, esse ponto aqui tá pregado ao corpo, eu vou começar por esse aqui. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos. Ó, então, gente, eu fiz 10 pontos aqui no bracinho. Vou cuidar aqui novamente para não iniciar no último ponto que a gente fez o braço. Então, terminei nesse. Vou começar 14 pontos baixos aqui por esse, tá? Até chegar no outro bracinho. Então, gente, aqui finalizei os 14, agora novamente
Vamos fazer os 10 pontinhos aqui nos braços. Cuidar para não pegar, né, o que a gente iniciou. Então, vou começar por esse pontinho aqui. Ó, então, gente, fiz os 10 pontos aqui no bracinho. E agora a gente vai finalizar fazendo 10 pontos, 14 pontos aqui no corpinho, né? Eu esqueci de colocar um marcador aqui, mas lembrem de colocar no início aqui do primeiro ponto, né? Então, eu vou finalizar aqui com 14. Vou cuidar para não repetir. Então, pessoal, eu finalizei aqui os 14 pontos. E a gente tem que finalizar essa carreira com 48 pontos baixos, tá? Agora, para a próxima, a gente vai começar com uma diminuição. Seis pontos baixos. Ó, vou colocar o marcador para não esquecer. E para finalizar aqui no bracinho, mais uma diminuição. Então, gente, a gente vai seguir aqui fazendo mais 14 pontos baixos, tá? E aqui, novamente, a mesma sequência, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição e 14 pontos baixos aqui para finalizar. Então, gente, eu vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar. Pessoal, eu finalizei a minha carreira, né? Essa que a gente terminou é a carreira 87 e a gente tem que finalizar com 44 pontos baixos, tá? Gente, aqui eu coloquei um arame, tá? É a primeira vez que eu tô trabalhando com essa técnica, mas ó, eu encontrei 2 arames bem firme, que a intenção não é que ele se dobre, tá? É pra ele dar apenas estrutura aqui pra nossa boneca. E eu vi que essa boneca utilizava, então eu decidi testar. E eu assisti alguns vídeos para saber como é que elas faziam. E a pessoa que eu assisti, ela cortou 2 arames e colocou um em cada perna. Então eu já cortei com sobra aqui para fazer estrutura na cabeça, né, da boneca. Então, gente, tem que estar bem retinho assim, tá? E a gente vai colocar, então, até aqui no pezinho. Eu vou fazer aqui, gente, eu não vou mostrar pra vocês porque eu preciso colocar bem no meio aqui do enchimento, né? Então, precisa um pouquinho mais de paciência. E, gente, como eu falei, é a primeira vez que eu vou estar utilizando, então eu não sei se essa técnica realmente é eficaz, tá? Mas se vocês preferirem, vocês podem fazer da forma tradicional, que é utilizar um refil de cola bastão, né? E dar estrutura aqui pro pescocinho. Então é isso, gente. Eu vou colocar aqui e já já eu volto pra continuar com vocês. Então, pessoal, eu já coloquei aqui nas 2 pernas, fica bem firme, tá? Não sei ainda
dizer se eu gostei ou não, mas a bonequinha fica bem dura, tá? Fica bem firme. E, ó, quando chegou aqui na parte de cima, eu enrolei aqui, né? E passei uma fita pra lacrar bem. E aqui nos bracinhos eu também tô colocando, gente, um arame, só que é um pouco mais fino e um pouco mais flexível. Então, é um aramezinho mais ou menos assim, ó, também envolvi com fita. E o que eu faço é só colocar aqui no bracinho e depois eu vou fazer a finalização aqui nesse que vai ser o pescoço, tá? Então, gente, e é isso, né? Não tem muito o que eu explicar aqui pra vocês, porque eu não tô fazendo nenhuma técnica muito elaborada, né? Só coloquei os 2 arames aqui nas 2 perninhas, chegou aqui na parte de cima, eu torci os 2 e envolvi com fita, coloquei um aqui no bracinho, esse bracinho aqui, ó, e também chegou aqui, enrolei, ó, aqui no pescoço, onde vai ser o pescocinho, mais ou menos, e eu vou colocar aqui nesse outro bracinho e também vou envolver aqui pra finalizar. Depois eu vou passar uma fita pra deixar bem seguro. E é isso, gente, não tem muito o que explicar aqui pra vocês, não. Confesso que eu ainda não sei dizer pra vocês se vai ficar bom o resultado ou não. Se vocês preferirem, pode fazer do jeito tradicional, que é feito nas bonequinhas, né? Que eu já expliquei pra vocês. Colocar aqui uma garrafa PET ou um refil de cola bastão. Então é isso, gente. Eu vou colocar aqui, porque é um pouquinho mais trabalhoso. Acho que não vai dar pra gravar. E eu volto assim que eu tiver finalizado pra continuar com vocês. Pessoal, então eu finalizei a parte aqui do arame, né? Tô passando aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a finalização. Ó, a boneca ela fica bem firme. Então, se você quer uma boneca um pouco mais maleável, eu não recomendo essa técnica, tá? Passei um pouco de trabalho, confesso, pra colocar os arames, tudo ali, mas eu acho que ficou interessante até. Eu vou ainda analisar se eu gostei ou não, mas a princípio eu gostei, tá, gente? E aqui nos bracinhos, então, né, eu coloquei os arames, coloquei aquele mais fininho, ó, ele também fica bem fixo. Eu não coloquei aqui na palminha, tá, gente? Eu coloquei mais ou menos até aqui no punho, porque pra não ter perigo de o arame sair aqui pela ponta do bracinho, ou a criança tocar aqui e acabar se machucando, né? Eu recomendo vocês envolver bastante fita ali na pontinha, tá? Justamente pra esse fim, pra não ter perigo de machucar ninguém. E aqui no pescoço, ó, eu envolvi o arame aqui ao redor, onde vai ser o pescocinho, selei com bastante fita também. E então foi esse o resultado, gente, ó, a princípio eu gostei. Então já eu volto aqui pra gente continuar o nosso passo a passo. Pessoal, então a gente vai dar continuidade aqui na carreira 88 e a gente vai iniciar fazendo uma diminuição, 4 pontos baixos aqui no bracinho e finalizar ele com uma diminuição do outro lado. Então, a gente vai fazer aqui. Ó, a gente começa fazendo uma diminuição. Aí, 4 pontos baixos. Ó, gente, não esqueçam de colocar o marcador. Então, eu tô fazendo aqui meu terceiro ponto baixo. O quarto. E pra finalizar aqui no bracinho, uma diminuição.
Para dar sequência aqui no corpinho, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Ó, gente, eu fiz os 6 pontos baixos, agora a gente vai fazer uma diminuição. E vamos seguir aqui fazendo novamente 6 pontos baixos. Ó, então, gente, eu finalizei aqui, né? E a gente vai dar início novamente aqui onde a gente tem o bracinho. E, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai iniciar com uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição. Depois a gente vai fazer novamente 6 pontos baixos, uma diminuição e novamente 6 pontos baixos. Então, gente, é para terminar essa carreira com 40 pontos baixos e eu vou fazer aqui, então, para não ficar repetitivo, e já já eu volto para continuar com vocês. Pessoal, então eu finalizei a carreira 88. Para a carreira 89, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição. A gente fez uma diminuição, depois 2 pontos baixos. Não esqueçam do marcador, né? E para finalizar aqui, 2 pontos baixos. Uma diminuição, desculpa, pessoal. Agora, aqui pra gente seguir, a gente vai iniciar fazendo 5 pontos baixos. Uma diminuição. E 6 pontos baixos. E aqui, pessoal, então a gente repete, né? Uma diminuição, 2 pontos baixos, finaliza aqui com uma diminuição, depois 5 pontos baixos, uma diminuição e finaliza com 6 pontos baixos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui e logo eu volto para continuar com vocês. Para a carreira 90, a gente vai iniciar fazendo uma diminuição.
um ponto baixo. E uma diminuição. Não esqueçam de colocar o marcador, né? E para continuar aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Ó, gente, fiz os 4 pontos baixos, agora uma diminuição. Vamos continuar fazendo 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, a gente inicia novamente a sequência, né? Uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Para continuar aqui na parte de trás, a gente vai iniciar fazendo 6 pontos baixos. Uma diminuição. E vamos finalizar com fazendo 4 pontos baixos. Então, pessoal, eu vou terminar e já já eu volto pra gente continuar. Pessoal, eu falei que eu ia finalizar aqui a carreira, tá? Mas a minha carreira, pra mim, não fechou os 4 pontos que ela fala ali, fechou 3, tá? Então, eu fui conferir a receita, eu até dei uma olhadinha na receita em turco, né? Que eu estou utilizando a versão em inglês, mas eu fui lá conferir e não tem nada diferente dessa receita que eu tenho aqui em mãos. Então, eu acredito que é um erro mesmo na hora que ela disponibilizou o material. E eu acredito, fiz uma revisão aí da receita, né? E eu acredito que o erro tá aqui nessa última parte, tá, gente? Ó, aqui a gente fez a diminuição, eu vou desmanchar a diminuição. E aqui, a princípio, teria 6 pontos, né? Eu vou fazer igual a gente fez aqui na frente, eu vou iniciar com 4, vou fazer uma diminuição,
E vou finalizar com 5, tá, gente? Então, eu vou desmanchar... Esse aqui tem 6, pra eu deixar com 4, eu vou desmanchar 2 pontos. Aí, agora, eu vou fazer a diminuição. E vamos finalizar aqui com 5 pontos baixos. Ó, pessoal, então é isso que eu tô fazendo aqui pra corrigir, eu espero que realmente esteja certo, né? Mas pelos meus cálculos tem que fechar com 26 pontos baixos. Então, né, só pra repetir aqui com vocês, pra talvez tenha ficado confuso, a gente iniciou a carreira 90 com uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, 4 pontos aqui na frente, né? Aí a gente fez uma diminuição e seguiu com 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Depois a gente iniciou novamente a sequência, né? De uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. E aqui, então, a gente repete a sequência que a gente fez aqui na frente. 4 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, tem que finalizar essa carreira com um total de 26 pontos baixos, tá, gente? Então, vamos seguir aqui. Agora, a gente vai fazer a carreira 91 e a gente vai começar com, com duas diminuições. Então, fiz a primeira diminuição. Tô fazendo a segunda. Ó, aí a gente coloca o marcador. E agora a gente vai seguir aqui fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição. E a gente vai seguir aqui fazendo 4 pontos baixos. Agora, aqui novamente, 2 diminuições.
Ó, então, gente, fiz as duas diminuições. Agora, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. Uma diminuição. E para finalizar, 3 pontos baixos. É um pouquinho chatinho de trabalhar aqui, pessoal, porque eu não tô com a minha mão na minha zona de conforto, né? Pra poder mostrar aqui pra vocês. Então, ó, a gente fechou certinho essa carreira, então eu acho que deu certo. E a gente finaliza essa carreira, então, com um total de 20 pontos baixos. Agora, pessoal, a gente vai iniciar a próxima fazendo a carreira 92, né? A gente vai iniciar fazendo uma diminuição, a sequência vai ser uma diminuição, 8 pontos aqui na frente, novamente uma diminuição e vamos finalizar com 8 pontos. Então, pessoal, eu vou fazer aqui e já eu volto pra gente continuar. Pessoal, então eu finalizei a carreira 92 com 18 pontos baixos. E agora a gente vai trabalhar da carreira 93 até a carreira 98, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Então, gente, eu vou fazer aqui e assim que eu terminar eu volto pra gente continuar. Pessoal, então eu finalizei, né, aqui o pescocinho, eu coloquei enchimento, eu também já fiz a costura. Eu não expliquei aqui pra vocês o passo a passo, porque eu acredito ser uma etapa que todo mundo já saiba fazer. Então, eu só vim aqui mesmo pra mostrar o resultado de como é que ficou a bonequinha, ó. Ela ficou uma fofura. E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer o passo a passo aqui da roupinha dela. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.